A única maneira de fazer proporção em artes plásticas no século XXI. Sejam bem-vindas ao canal TV Ateliê em Casa, onde eu abordo assuntos sobre artes plásticas. Aqui eu ensino artistas plásticas amadoras a criarem seus desenhos, suas pinturas, sem dependerem de cópia. Meu nome é Fábio Campos, sou artista plástico e professor de artes plásticas. Vamos lá para o quadro negro para a gente falar sobre esse tema, proporção em artes plásticas no século XXI. Deixa eu botar aqui. Muito bem. Vamos falar sobre isso agora. Bom, isso tudo, esse tema, nasceu de um comentário que eu recebi de uma pessoa que me fez essa pergunta, né? Então, deixa eu anotar aqui, né? A única maneira de fazer proporção em artes plásticas. Vamos lá. Ela me fez uma pergunta que foi a seguinte. Na verdade, ela fez um comentário. Não deixa de ser uma pergunta, né? Ela disse assim: eu desenho bonecas sempre diferentes e sempre sem proporção. Quer dizer, ela estava achando isso aí como uma coisa ruim, né? Um problema, na verdade, né? Fazer sempre diferente e sem ter proporção no que ela fazia, na maneira como ela fazia, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa questão de desenhar. E aí eu posso até incluir pintura também, né? Desenhar ou pintar sem proporção. Bom, a questão é a seguinte: é claro que a gente sabe que muita gente acredita que tem que ter proporção. Proporção no rosto, já que ela falou em bonecas, né? Ela queria dizer figuras, né? Provavelmente figuras humanas. A proporção não ficava perfeita. Perfeita. Eu gosto de falar perfeito com muitas aspas, porque é muito relativo. São muito relativas essas informações. E talvez você tenha esse problema também. Você acha que você não desenha ou não pinte com proporção, né? Que você faça a coisa meio sem proporção, né? Aliás, se você acha isso, diz para mim nos comentários por que você acha que isso é um problema, né? Porque tem gente que acha que é problema, tem gente que acha que não é um problema. Eu vou tentar te colocar aqui um pouco sobre esse pensamento que problematiza você não ter uma proporção correta, entre aspas. Isso é uma decorrência de um pensamento histórico. Na história da arte, muitas coisas convergem para a questão do academicismo, porque, na verdade, foi no Renascimento que isso começou, né? As academias foram criadas e aí se criaram uma coisa chamada cânones. São os cânones acadêmicos, né? Ou seja, cânone é uma coisa que diz assim: tem que ser desse jeito. Se não for desse jeito, está errado. Ponto. Né? Isso perdurou durante séculos. Então, isso formou o nosso pensamento. A gente acha que a gente nasceu porque a gente nasceu há alguns anos atrás, que a gente tem um pensamento já hiper contemporâneo, aberto. Não. Porque o nosso pensamento está todo conectado ao passado. Então, esses cânones foram criados, para vocês terem uma ideia, só aqui, ó, século XV, XVI, foi quando nasceram as academias. O academicismo, esse que eu estou marcando agora aqui de verde, ó, o academicismo, nasceu nesse tempo aqui, tá? Então é importante a gente ter realmente essa proporção, tem cedilha. É importante a gente ter essa noção, porque a gente às vezes pensa que não, o certo é isso. E a gente está reproduzindo, na verdade, um cânone. Qual é o cânone? Proporção. As coisas têm que ser desenhadas de maneira proporcional. Isso é uma verdade muito relativa. Realmente é muito relativa. Não é uma coisa que a gente deva se guiar de uma maneira cega, vamos falar assim, né? Consequência disso, as consequências são que você mesmo, que eu estou falando, você se trava. Você se trava porque você não parou para estudar proporção academicamente, né? Você pode fazer isso? Pode. Você precisa fazer isso? Não. Ninguém precisa mais nada. A arte mudou também. Da mesma forma que eu falei do pensamento, né, que vem lá de trás, esse pensamento também é um pensamento que existe. A arte tem que ser desse jeito. E não tem que ser desse jeito. Definitivamente não tem. A arte é uma coisa, é uma manifestação absolutamente livre. E não precisa você ficar fixa nessa ideia, né? Uma das consequências dessa ideia de proporção, né, coisas tem que ser desse jeito, é você se travar. E você se trava. Isso é fato, isso acontece. Isso aí não sou eu que estou dizendo, você que está sentindo aí. Eu já senti isso. Eu estou falando agora do outro lado, do lado de quem já superou isso daí, né? Mas você vai se travar quando você fica preocupada. Por que eu não faço? Não. Esses caras, lá para o século XVI, etc., eles se dedicavam a isso, né? Eles não tinham televisão, não tinham internet, não tinham... Era um outro momento histórico no mundo, né? E eles ficavam aperfeiçoando proporção, sombreamento, perspectiva, tudo isso, né? Hoje em dia mudou.
né? Teve um ponto na história da arte que isso se transformou. E você, como consequência, acaba travada. Ou pior, por exemplo, você se acha uma muitos acentos, péssima desenhista, uma péssima pintora, ou então uma péssima artista plástica. Isso é uma coisa que é importante a gente pensar o motivo disso, porque você não precisa. Definitivamente, você não precisa se achar assim. Uma pessoa que não tem jeito. Eu não tenho jeito, eu não vou conseguir, etc. Não, não é assim que essa coisa funciona. Existe uma maneira, uma solução. E a solução está justamente em você entender que não é essa proporção aí que o pessoal fala, que é certinha, muitas aspas, tá? Acadêmica. Não, aí não é aspas, não, porque é acadêmica mesmo. Que torna um trabalho interessante. Não é verdade? A gente fica pensando, mas eu tinha que aprender proporção para poder fazer uns trabalhos bonitos. Tem que nada, você não tem que nada. Né? Não é, falando de proporção, tá? A proporção que torna o seu trabalho melhor, mais bonito, etc. Porque tem muitos adjetivos que você vai dar. Perfeito, mais interessante. Não, proporção não faz nada com isso. Não faz nada. Eu estou falando sério. A proporção não é tão importante assim quanto você pode imaginar. Ela foi importante. Você não consegue pensar, por exemplo, o trabalho de Michelangelo sem ser com proporções. Um trabalho do Leonardo da Vinci, um trabalho Caravaggio, né? Você não consegue entender muito isso. Porém, até nesses artistas acadêmicos, existia uma leve deformação que não afetava o todo, que mantinha aquele ideal clássico, que era oriundo do classicismo grego, romano, veio parar de novo no Renascimento, que foi um renascer daquele pensamento clássico. Mas mesmo nisso, havia uma certa deformação, que a gente não percebe muito, era uma deformação expressiva sutil. Isso literalmente cai por terra no século XIX. Cai por terra. Acaba essa história. Não existe mais essa preocupação a partir do século XIX. Isso é importante a gente ver. Deixa eu tentar pegar umas imagens aqui, para vocês verem um pouco o que é isso. Pronto, está aqui, ó. Tá aqui. Vamos ver aqui, ó. Vou abrir aqui. Olha só essas imagens. Isso aí são imagens de artistas plásticos após o século XIX. Na verdade, eles são já do século XX. São uma continuidade daquele grande movimento que a gente viveu no século XIX, que eu vou escrever aqui para todo mundo saber direitinho o que é que eu estou falando. Começou tudo como impressionismo. O impressionismo nos traz uma quebra do paradigma da academia, ele quebra a academia, ele inclusive rompe, briga literalmente, os impressionistas são obrigados a expor em outro lugar, porque os acadêmicos não queriam aquela revolução. O impressionismo deu origem ao pós-impressionismo. O pós-impressionismo contou com principalmente Van Gogh, Gauguin e Cézanne. São esses três indivíduos que vão dar amplitude ao fazer assim, que são os três, né? Ao modernismo. E o modernismo é a fase onde modernismo, que é século XX já. Século XX no modernismo. Então, o que acontece? Picasso, os nossos modernistas, Tarsila, Portinari, esses caras, Chagall, Paul Klee, Kandinsky, Dalí, todos vêm desses três aí, Van Gogh, Gauguin e Cézanne. Tá? Impressionismo, é importante falar, meio do século XIX. Então, o que acontece aqui, gente? Simplesmente, uma mudança de paradigmas nos leva a quê? Nos leva a essa ideia da mudança, por exemplo, em proporção. Então, a proporção também muda. Vou mostrar para vocês uns trabalhos aqui de modernistas. Por exemplo, olha isso aqui. Isso aqui é Portinari, né? O Lavrador de Café é um trabalho bastante conhecido do Portinari. Vejam bem as proporções. Não é uma proporção clássica. Mas está mais ou menos proporcional, Fábio. Está mais ou menos, mas não está proporcional. A gente pode perceber que o pé dele, mesmo estando desenhado de forma, até poderia dizer, com um conhecimento anatômico, né? Ele é muito maior. Ele está querendo dizer o que com isso aí? A importância do pé, da mão forte do homem do campo, do trabalhador do campo. Isso é o Portinari. Olha aqui, ó. Chagall, por exemplo. Chagall bota, por exemplo, esse bichinho aí, que é uma cabrinha, não sei, sobre a cabeça de um casal e bota um outro homem lá atrás, em cima de uma casa verde, tá vendo?
Ora, isso é proporção ou é fora de proporção? Você vai chegar e vai dizer para mim, mas acontece que o Chagall estava desenhando um sonho. Então no sonho pode. Isso é interessante, né? Então no sonho quer dizer que posso mudar a proporção. Então, se eu estou pintando sonhos, eu posso fazer o que eu quiser. Então você está entendendo que a proporção ela só está na sua cabeça, na verdade, porque você não precisa dela, você pode fazer o que você quiser, tá certo? É importante a gente entender esse tipo de coisa, para a gente não cair na esparrela de achar que a gente não presta como artista, essas coisas. Tá entendendo? Vou mostrar mais aqui dois aqui, ó. Essa aí todo mundo conhece. A Bapuru, Tarsila do Amaral. Olha só o que ela faz com o pé e com a mão do Bapuru e a cabeça. As proporções totalmente deformadas. Outra maneira de entender a proporção. Modernista, raiz, Tarsila. Né? E finalmente aqui, Pablo Picasso. Olha só, da mesma forma um pouco que o Portinari, né? A gente vê aqui as mãos, os braços bem grossos, aquele pé, aquela coisa maior do que a cabeça dela, que está mais tímida. Então percebe aí que você tem uma relação, né, bem diferente, bem diferente. Tarsila fez isso, Portinari fez isso, Picasso fez isso, Chagall fez isso, Dalí fez isso, todos os grandes artistas do século XX fizeram isso. Não ficaram medindo proporção. Você não precisa medir proporção mais. Estou querendo desmistificar isso, justamente. Né? O bom disso é que daqui por diante, qual é o benefício que você vai tirar disso? Daqui por diante, você agora está totalmente livre para se expressar, né? Com total liberdade. Né? Você não tem mais que se preocupar em acertar a proporção. Aquela ideia de 8 cabeças, 7 cabeças e meia, não sei quantas cabeças tem um corpo na proporção, não sei o que mais. Esquece isso. Isso acabou. Né? Agora você está livre. O que você acha disso? Você está totalmente livre agora. Né? A ideia é essa. Tenha liberdade. Acabou-se essa época, posso dizer, esse academicismo que nos tolhe. Acabou. Agora você está livre. Pega o seu lápis, pega o seu papel, pega o seu pincel, sua tela e faz livremente o que você bem quiser. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Alguma pergunta? Algum comentário sobre esse tema? Proporções em artes plásticas? Ou até sobre outro tema de artes plásticas? Escreve aqui nos comentários que eu posso te responder com um vídeo, né? Comentando e falando sobre o que você tiver de dúvida. Tá bom? Eu vou me despedindo por aqui. Um abraço e até a próxima aula do canal TV Ateliê em Casa.